da gente, essa vai ser a correção da atividade de círculo trigonométrico. E vamos à primeira questão. Quanto ao estudo de sinais, assinale a alternativa correta. Tem A. O sinal do seno no primeiro quadrante é negativo. Vamos ver? Não. O sinal do seno no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, a primeira já é falsa. A tangente tem um sinal positivo em todos os quadrantes. Isso não se verifica. A tangente tem sinal negativo em 2 quadrantes. O cosseno no terceiro quadrante é negativo. Vamos ver. Ok, cosseno no terceiro quadrante, negativo. Então, correta, C. Segunda. Qual é o valor dos indicados abaixo para o seno de 135 graus? Vamos ver. Seno de 135 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Terceira. Que valor dos indicados abaixo terá mesmo seno de 240 graus? Então, 300 graus, vamos dar uma olhada. Ok, 300 graus tem o mesmo valor de 240 graus. Lembrando que o mesmo valor não é só ter o mesmo valor, também tem que ter o mesmo sinal. Então, podem marcar, alternativa A, 300 graus. Quarta questão. Assinale a alternativa que correlaciona dois números dados em graus que terão os mesmos valores de tangente com os mesmos sinais. Então, 30 e 60 graus. Vamos ver aqui a tangente de 30 e de 60 graus. Gente, raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Então, incorreta. 45 e 135 graus. Vamos ver. 45, 1, 135 menos 1. Também não está correta. 45 e 225 graus. 45, 1 e 225, 1. Correta a alternativa C. Quinta questão. Observe as afirmações abaixo. São corretas as opções. 1. A tangente de 60 graus é negativa. Vamos ver a tangente de 60 graus. Não, a tangente de 60 graus é positiva. Então, item falso. Primeiro quadrante para o cosseno é positivo. Ok, primeiro quadrante para o cosseno, positivo. Item verdadeiro. O terceiro quadrante do seno é positivo. Vamos ver aqui? Não. O terceiro quadrante do seno é negativo. Então, item falso. Então, só está correta o item 2, ou seja, a afirmação apenas a 2. Sexta questão. Quais desses ângulos abaixo terão os mesmos valores de seno com os mesmos sinais? Vamos lá. 30 e 210. Vamos ver o seno. De 30, 1 sobre 2. 210, menos 1 sobre 2. Então, não é 30 nem e 210. 240 e 120. 240 menos raiz de 3 sobre 2. 120, raiz de 3 sobre 2 positivo. Não verifica. 150 e 30. 30, 1 sobre 2, 150, 1 sobre 2. Ok, marcamos a alternativa C. Sétima questão. O seno, o cosseno e a tangente de 150. Vou colocar aqui seno, cosseno e tangente. Vamos ver aqui. Seno. Seno de 150 graus, 1 sobre 2. Cosseno de 150 graus, menos raiz de 3 sobre 2. E tangente de 150 graus, menos raiz de 3 sobre 3. Então, 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 3. Correta, C. Que valor dos indicados abaixo terá a mesma tangente de 225 graus? 300 graus. Então, tangente de 225, 1 de 300 menos raiz de 3. Falsa. De 120. Tangente de 225, 1 de 120 menos raiz de 3. Também não. De 30 graus. Raiz de 3 sobre 3 e 1. Não. De 45 graus. 1 e 1.
Então, 225 vai ter a mesma tangente que 45. Correta? Alternativa D. Observe as afirmações abaixo. Quais delas são corretas? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus, poderia até olhar pela tabela também, raiz de 3 sobre 2. Verdadeira. Cosseno de 90 graus é 1. Não, gente, cosseno de 90 graus é 0. Então, essa daqui é falsa. Tangente de 135 graus é menos 1. Vamos ver. Tangente de 135 graus, ok, menos 1. Verdadeira. Então, corretas as afirmativas 1 e 3. Alternativa D. E aquela questãozinha, para a gente não perder o costume de resolver trigonometria no triângulo retângulo. Qual o comprimento da sombra, que no caso é essa medida aqui, de uma árvore de 5 metros, que é essa medida aqui, de altura, quando o Sol está a 30 graus acima no horizonte. Então, dado 1,7. 1,7, que no caso corresponde à raiz de 3. Bom, gente, então vamos lá. Aqui eu tenho um cateto adjacente, que está junto dos dois ângulos ao mesmo tempo. E eu tenho um cateto que é oposto, que está de frente do ângulo e junto apenas do ângulo reto. Então, oposto com adjacente, nós temos um cálculo de tangente. Então, vamos calcular aqui tangente do ângulo de 30 graus. Então, tangente de 30 graus vai ser igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus, pela nossa tabela, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual ao cateto oposto 5. E adjacente, vou chamar de x para não confundir com 5, tá, gente? Então, x. Raiz de 3 vezes x vai ser raiz de 3, x. 3 vezes 5 vai ser igual a 15. Então, x vai ser igual a 15 dividido pela raiz de 3. Bom, gente, quando a raiz está na parte de baixo da fração, a gente faz um processo chamado de racionalização, que consiste em pegar essa raiz, colocar aqui em cima e embaixo. Então, vamos multiplicar. 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que vai dar resultado 3. Então, vai ficar 15 raiz de 3 dividido por 3. 15 eu divido para 3, vai ser 5 raiz de 3. Raiz de 3, o valor dela 1,7. 5 vezes 1,7, lembrando que esse é um valor aproximado. 5 vezes 1,7 vai dar aproximadamente 8,5. Então, vou marcar a alternativa B.